Agora, vamos que aproveitar estamos enganchados que en estas estamos todos conversaciones aqui para de falando una vez disso darle para ingreso a nuestra siguiente pregunta. começar com a próxima expositora. Queremos darle la bienvenida a Andrea Queremos dar a Galeano, Senior bem-vinda a Investment Andrea Galeano, Analyst Senior de Investment Capital de Analyst Impulso de en Capital de Viguala. Impulso em Juan ya les Viguala. contará que es Viguala, pero Então, ella ela nos va a já vai estar falar o hablando de que é algo Viguala, muy mas ela vai importante estar y es falando sobre de uma el coisa muito financial importante readiness, es e é o decir, Financial cómo podemos preparar Readiness, quer nuestra empresa dizer, para como levantar ya preparar sea a nossa capital empresa o deuda. para Entonces, levantar es capital ou importantísimo que dívida. podamos entender, no Então, é siempre muito estamos listos para importante acceder a capital, entender no que siempre nem estamos sempre listos para estamos acceder a prontos deuda, para hay momentos receber en donde se puede capital, acceder nem de sempre uno o estamos al prontos otro para acessar uma y dívida. Andrea justamente nos va a E a llevar de la Andrea mano para vai contarnos cómo se hace esto. nos Andrea, falar bienvenida a este como espacio. isso é feito. Estamos felices Bem-vinda, de Andrea. tenerlos a ustedes Estamos muito aquí en felizes de ter Iguala vocês aqui, y el aqui micrófono y la conosco. pantalla son tuyos. O microfone é seu Perfecto, agora. muchísimas gracias. Ahí me están Perfeito. escuchando bien. Obrigada. Já estão ouvindo bem? Perfecto. Vemos tu pantalla también Perfeito. sin E problema. também estamos vendo Listo, a ahí ya vendo a también sua está tela. listo. Voy a mandar esto por aquí. Bem, vou Pero deixar bueno, isso pues un aqui. gusto estar aquí Um con prazer estar todos, pues aqui estos com espacios, todas igual agradecerles vocês por la invitación e porque por creo esse que espaço. Quero son agradecer esenciales o para, convite, pues porque para el acho que esses funcionamiento espaços de todo são el essenciais ecosistema. para o funcionamento de El todo hecho de o compartir esa ecossistema, de información todo o también es muy ecossistema, e o valioso, fato de tanto para compartilhar los essa invitados como informação para mí. Y é ahí pues muito les cuento un importante para os poco convidados, para mim de quién mesma. soy, E qué eu hace quero falar um Viguala. pouco de quem eu Básicamente, Viguala es sou, un o que fondo que de faz deuda Viguala. mexicano. Viguala é um fundo de Operamos dívida ahorita mexicano. principalmente en México, Operamos Colombia, estamos agora por no abrir México, Chile y pues Colômbia, idealmente más eh, países en a Latinoamérica. seguir no Un fondo de Chile e deuda outros países da básicamente es América una entidad Latina. que puede É financiar basicamente uma empresas, entidade que por ejemplo, para pode proyectos financiar especiales, capital empresas, de por exemplo, trabajo, créditos inversiones en especiais, capital maquinaria. de Entonces no somos un trabalho, banco, no somos una entidad investimentos em financiera y pues digamos máquinas. que los Não fondos somos um diferentes banco, son nem están somos uma enfocados financeira, en diferentes temáticas, ¿no? Entonces, Viguala mas fundos específicamente diferentes está com enfocado en diferentes temas de focos. impacto. Buscamos ser como Nesse ese aliado caso, em financiero temas de de las empresas que impacto, tengan algún tipo de ser um impacto parceiro social o un tipo de financeiro impacto de empresas ambiental. com algum tipo de impacto Acá hemos social ou encontrado también pues ambiental. empresas lideradas por Também mujeres. De hecho, gostamos pues eso de ya lo empresas consideramos lideradas por directamente pues un mulheres, impacto e en isso nós nuestra já tesis. consideramos como um Entonces, pues impacto na nossa bienvenidísimos tese. todos Então, acá para que se den bem-vindas una idea todas. de lo que E nosotros para hacemos. que Pues ya llevamos vocês más de 6 años saibam operando, que nós fazemos, más de 100 já levamos transacciones. Nuestros tickets vários van de anos los 50 operando, mil mais de dólares 100 hasta los 1,5 millones, transações e principalmente pues en México y temos Colombia por tickets ahora. Entonces, de pues 50 eso mil a nivel dólares. general nos encanta pues No nível apoyar geral, y nós justamente gostamos revisar esos muito de temas de apoiar expansión, de e capital de justamente trabajo, revisar esses de CAPEX. assuntos de Entonces, pues expansão, capital de esto trabalho, en general es lo capital que de hace giro. Viguala. Adicional, Isso é o pues que, les em cuento un poco geral, sobre faz mí. Yo Viguala hago parte e del a equipo de respeito de inversiones mim, de Viguala eu y faço nosotros parte da básicamente lo que hacemos es equipe analizar esas do oportunidades, ver a las investimento empresas, e ver su performance analisamos as financiar, cómo las oportunidades, as podemos financiar. empresas, ver como Entonces, pues en mi poderíamos día a día acá, pues financiar. es lo que reviso. Então, Adicional no a dia a eso, dia pues eu faço Iguala hace parte isso de un grupo más e grande que se llama Figuala New faz Ventures. parte de um Entonces grupo New Ventures maior, tiene como una parte de que é New programas de Ventures, aceleración, tiene que la tem parte de inversión en uma parte do equity. programa de Nosotros pues que aceleração, hacemos toda la parte de de deuda. investimento em Entonces equity, digamos e que nós estamos en las fazemos a tres parte da transversales para dívida. el tema de levantamiento de capital. Então, En los programas de eh, aceleración igual muchas veces se nós hablan nos temas de encarregamos nos cómo programas estar de preparados, aceleração, que muitas vezes é se hacen falado de como todas como las ficar mentorías prontos, para eh, temas financieros, de marketing, de as ventas. Hay mentorias, unos programas muy assessorias em interesantes, temas de entonces pues de ahí financiamento, también sale marketing, bastante nuestro ventas, pipeline, pero sí programas pues les muito cuento como para que interessantes. tengan un poquito de Isso é um contexto y pouco ya sobre o pues nosso pipeline, directamente para que vocês entrando en eh, materia tenham um pouco del mais tema de de levantamiento pues, contexto de capital e y mais a deuda. respeito Acá pues básicamente lo que desse queremos tema es de ver levantamento de justamente cómo capital e estar dívida. listos a nivel O que nós financiero, qué queremos ver documentos hoje tenemos que é ver, qué tenemos justamente que como ficar entender, cuál es la prontos diferencia entre a nível capital y financeiro, deuda. os Entonces, pues documentos, igual la a presentación diferença yo entre creo que ya capital e la tienen o la van a dívida. tener. Bem, a Entonces, apresentação eu pues acho que vocês já têm ou cualquier vão ter pregunta y demás, pues igual la depois. podemos ir Então, viendo, qualquer outra creo que al pergunta, final, mejor dejamos el nós espacio podemos de falar preguntas. no final, que temos um espaço Y de pues perguntas e empecemos entonces respostas. directamente con la Então, información. vamos Entonces, começar pues lo diretamente com primero es entender la essa diferencia informação. entre Então, equity
O Lo primeiro é diferenciaríamos que compreender a son diferença entre bastante equity amplias, e dívida. As donde diferenças se são usan muito instrumentos amplas de cada una en e diferentes etapas de las também são compañías. os diferentes Entonces, instrumentos en em cada cuanto al uma equity o el das capital, etapas da específicamente es cuando companhia. una empresa Então, o vende capital una é quando uma participación de empresa su vende uma compañía a parte da cambio de capital, ¿no? participação da sua Entonces, companhia en em este troca de caso, el capital. inversionista Nesse se caso, o convierte directamente investidor en socio o en torna-se accionista. diretamente sócio ou acionista. Normalmente, el equity, Normalmente, o digamos que se equity usa en etapas que é tempranas, usado cuando em viene etapas, em escalamiento, fases pues, mais del negocio, cuando iniciais, están en altos é, crecimientos, quando o porque negócio pues está em acá alto normalmente el flujo de caja se crescimento. aprieta bastante, É entonces la normal deuda de que o pronto no se fluxo ve de como caixa fique una mais opción tan apertado, atractiva, então a pero dívida acá lo não que é ustedes uma opção básicamente le dan muito a cambio es una atraente, participación mas o y que vocês en veem algunos aqui em casos pues troca é parte del uma control de la compañía. participação, Mientras que em la alguns deuda pues casos, es parte do básicamente controle da siempre un companhia. E crédito, a puede que esté dívida, por outro estructurada de lado, é um diferentes formas, a ver crédito. más adelante igual Pode ser vamos a ver los estruturada de diferentes diferentes productos que maneiras. Vamos existen ver que tem en diferentes deuda, pero produtos básicamente pues es dinero dentro da prestado dívida, y la mas compañía se basicamente é compromete a dinheiro devolverlo, emprestado e a ya sea pues companhia se con compromete intereses a y estos a devolver un plazo esse dinheiro normalmente com definido. juros e num prazo La deuda definido. pues se usa A normalmente para dívida tipos geralmente para é tipos usada específicos de capital de para trabajo, tipos también para adquisición de específicos activos, entonces si para ustedes quieren projetos comprar una específicos de maquinaria, capital de giro. un Se vocês, local o sei lá, que pues gostariam de también comprar para este tipo de maquinária, otros créditos um donde si piden un espaço crédito al 20% y pueden ou conseguirlo al 15%, pues substituir outros la idea es créditos. justamente aprovechar como todo A lo que ideia hay é en el mercado, entonces aproveitar el uso tudo típico de que la tem no deuda es más para mercado cuando e um ya hay uso muito pues una típico estabilidad da en dívida é el quando você flujo, já tem uma estabilidade no por lo mismo, fluxo, porque esto pues requiere por un isso respaldo. mesmo, porque Entonces, en tem cuanto al que equity, reembolsar. normalmente no hay Enquanto ao pagos fijos, equity, entonces el normalmente não inversionista tem pues gana pagamentos con fixos, una futura então o investidor ronda o ya ganha sea lo com que sea a uma través de dividendos. futura Este es el rodada pago del equity y el pago de ou la com os deuda va a ser pues dividendos e com o pago da capital e dívida intereses. vão ser Acá, pues pagamentos muy de capital importante com es juros. entender justamente Aqui é cómo muito son las importante condiciones de entender la como deuda são y as condições también das entender dívidas el tipo e de também tasas que se están entender manejando, ¿no? o Una tipo tasa de mensual pues taxas sería una que tasa efectiva estão sendo anual, manejadas. una Uma taxa tasa pues mensal, mensual, por más de que efetiva sea atractiva, anual, siempre la idea es uma comparar con taxa otros mensal, productos por mais que seja en atraente, o efectiva, ideal digamos, cuál de sempre é las dos es comparar com mejor, outros qué condiciones es produtos, não mejor. tem uma melhor que Normalmente la outra. deuda también viene con comisiones de Normalmente a apertura, dívida normalmente também viene tem com con gastos comissões de legales, apertura, otros gastos de outras despesas cobranza, entonces legais, todo esto outros pues tenemos que tener gastos muy claro antes de de cobrança, outras adquirir despesas cualquier producto. de ¿Cuál cobrança, es el riesgo temos que para ter que los ter muito claro fundadores tudo isso. si adquieren Quais o risco para os equity? Acá fundadores? pues el Com o tema caso do es equity, 100% la dilución. O sea, temos cuando se adquiere el está o equity en la tema da inversión, por este diluição. medio básicamente la empresa está Quando dejando una tem um equity, participación a pues empresa a está alguien deixando más, uma entonces parte eso pues da ya es decir participação bastante y a uma adicional a outra eso pues pessoa, isso já é depende de lo que busque el muito, e além inversionista, disso, normalmente siempre além va do que esteja a querer procurando pues o que la empresa investidor, crezca rápido, que sea que sempre rentable vai más querer que a rápido, empresa entonces pues va a haber cresça presión por rápido, este que lado. seja Y en rentável, cuanto a la então deuda, el sempre vai riesgo ter uma para los pressão fundadores pues es por ese lo que ustedes crescimento. decían de E liquidez, ¿no? no La caso da liquidez es dívida, justamente tem um pues risco necesaria. financeiro de Si no hay liquidez. liquidez, A ¿cómo se liquidez va é a pagar la justamente deuda? necessária Entonces, porque se não tem esto liquidez, sí como vai es un ser punto clave y reembolsada a también dívida? comparte Isso é como la chave. conversación de E que daí é conocer que muy começa a bien la empresa y conversa de conocer que muy tem que bien los números conhecer para ver muito qué bem a capacidad de empresa, pago os tiene, números, para cuánto conhecer puedo a capacidade de adquirir, pagamento, cuánto quanto puedo eu posso pagar. adquirir, Entonces, este quanto es como posso un pagar. análisis que se tiene que Essa hacer é uma análise previo antes de adquirir, digamos, que tem que cualquier ser producto. En feito de cuanto al maneira control, prévia. el, am, A respeito do la controle, participación, a bueno, ya hablamos un poco de esto. participação, En cuanto al já equity, están falamos um cediendo pouco disso, enquanto participación o y hacen las equity decisiones, está también dependiendo de oferecendo el porcentaje participação que tengan los accionistas, puede nos que pidan o negócios que de por e sí pues ya tengan algún os voto acionistas podem importante pedir, ou en talvez cuanto já a tenham algum decisiones tipo de pues voto más de importante a gobierno respeito de corporativo y decisões demás, importantes, como mientras que de en la deuda pues se governança controla e totalmente la assim, empresa, ¿no? Ahí digamos enquanto que uno no está na cediendo nada. dívida Y en conserva o cuanto al costo controle del a empresa. capital, E a a respeito veces do custo podría de sonar capital, que el equity às pues es vezes mucho más o atractivo equity porque pues no poderia tengo que soar mais pagar un atraente, porque eu capital não ni tenho que intereses pagar directamente del flujo de la capital, nem, compañía, nem juros pero ahí pues lo que ellos do hacen, digamos, fluxo es crear da su propia companhia, empresa, mas o ¿no? que você Entonces está acá, si la oferecendo é valoración de diretamente la a sua empresa es empresa. baja, pues puede que Então, se o valor por da poco empresa é capital estén baixo, cediendo una alta se parte talvez por de la muito pouco empresa. Entonces, capital pues você eso hay que entrar a está revisarlo. Y en cuanto oferecendo a uma la parte deuda, alta pues da acá empresa. hablamos Isso más tem que como de las revisar. tasas. Acá E creo que siempre aqui
No es caso mucho da más dívida, depende directo da las condiciones, taxa. tanto de É plazos muito como mais de la direto as tasa, si está condições tanto de anual, si prazo está como da efectiva taxa anual, si está nominal, mensual. se Entonces, é, todo esto é también se mensual, empieza a anual. comparar Tudo y isso tem con, que ser vamos a mirar comparado
E também vamos falar agora em quais momentos é utilizado o equity quando a dívida, dependendo da fase da empresa. Então, tudo isso a nível geral, a respeito das diferenças dos dois lados da moeda, da captação de capital e dívida. Então, O que significa estar pronto para levantar equity ou dívida? Para levantar equity ou capital, os investidores vão olhar para a proposta de valor que tem a empresa, a proposta de valor, quem estão por trás da empresa, qual o mercado que a empresa está atendendo, qual altas são as barreiras de entrada, porque o investidor está interessado que no futuro o negócio cresça para recuperar o seu investimento. Então, a empresa deveria ter um plano de negócio sólido, levar em consideração qual vai ser o go-to-market, a capacidade de crescimento, as barreiras. Então, a conversa vai estar mais focada no futuro, como vai ser a empresa e quanto ela vai poder crescer. Então, deve ter uma estrutura muito boa. Isso tem a ver com desenvolver um pitch que é como uma apresentação curta, onde a empresa conta o que faz, como monetiza e se fala muito do mercado. Então, quão grande é o mercado que eles podem atender, como chegar a isso perante os competidores, o que me diferencia, qual o valor agregado, que equipe está por trás, as capacidades, porque eles vão olhar realmente para isso. E também vão considerar os números que conseguiram até hoje, o que se pode ser conseguido a futuro, como vai utilizar o investimento para crescer. E também envolve aqui a teoria do câmbio. Nós aqui desde a New Venture estamos muito focados nos temas de impacto. Então, possivelmente, alguns financiadores, talvez já seja equity ou dívida, possam revisar. Ao respeito da dívida, os acreedores vão olhar mais especificamente a como está o fluxo de caixa, e aí falamos no slide anterior que como isso representa um pagamento fixo a capital e juros, a companhia tem que demonstrar a capacidade de poder pagar o crédito. Então, por isso, o fluxo de caixa, o ideal é que para levantar dívida é que esteja estável, seja predicível. Então, normalmente bancos, financiadores vão ver quanto tempo vocês levam operando, 6 meses, 10 anos. Isso vai ser importante. E também ter os extratos dos estados financeiros claros. Isso é chave porque os extratos vão refletir a história financeira da companhia, o que está acontecendo, como está crescendo, se está sendo sustentável ou não. E daí, basicamente, vão ver as métricas, vão avaliar se é saudável ou não, e se prestam, não prestam, qual o prazo. Então, todas essas medições são muito importantes e ter os números claros, porque entendemos que muitas vezes a parte contábil ou financeira não é falada tão diretamente, às vezes a parte contábil se trata de realizar alguns ajustes. Então, aqui é chave entender muito bem os números, qual a minha capacidade de pagamento, quanto posso pedir, e nesse sentido, vai muito da mão com o uso dos fundos. Por exemplo, se eu vou pedir $100.000, para que eu vou utilizar? Se é para comprar uma maquinária, quanto custa, quanto pode demorar em chegar, em quanto tempo você pode recuperar esse dinheiro. Então, mais do que nada, ter o uso dos fundos claros e clareza sobre os termos da dívida, as condições. Então, seguindo com esse exemplo da maquinária, pode demorar 1 mês em chegar. Então, ou pode ser que em 3 meses já nos ajude a ter uma produção
produção nova, então durante 4 meses a caixa pode estar apertada, então tem algumas entidades que oferecem períodos de graça, então aí deveríamos procurar o fondeador que possa se adaptar a isso. Tem muitos produtos disponíveis no mercado, mas seria importante ter clareza sobre os termos que eu preciso, as taxas, procurar a melhor taxa. E para levantar capital, devemos ter toda a data financeira, para a dívida também. Então, digamos que a nível assim muito geral, o data room é justamente onde você guarda toda a informação, e aí você pode colocar a sua apresentação corporativa da companhia, que pode ser um pouco semelhante com um pitch. Então, o data room, já vamos ver mais na frente, vamos ver o que pede um investidor e um credor, um financiador. Antes de ir para a informação que idealmente temos que ter para levantar esse capital, vamos ver os tipos de instrumentos disponíveis no mercado para a dívida e para equity, porque tem muitos. Então, começando por dívida, normalmente para etapas iniciais, sempre pedimos para amigos e família, eles dão empréstimos mais informais, eles pedem, por exemplo, quando não tem acesso a bancos, a fundos, onde ainda não temos um histórico desenvolvido para outro tipo de produto, então muitas vezes as companhias começam com isso. Deveríamos ter cuidado com misturar relações pessoais com dinheiro e também a falta de contratos claros. Então, quanto mais padronizado estiver, será melhor, mais tranquilo. Depois temos Venture Debt. Aqui entram muitas coisas, mas seria basicamente quando a companhia tenha levantado investimento, mas ainda não seja rentável, que ainda não possa adquirir um crédito simples com pagamentos fixos a capital, aparece o Venture Debt, que é uma dívida numa etapa com um pouco mais de risco, mas também os custos podem ser altos, as taxas altas também podem exigir algumas métricas exigentes, covenants, faz referência às condições do credor. Então, se você, por exemplo, pede um crédito e eles falam, dou esse crédito, mas durante todo o seguinte ano você não pode levantar mais porque já está no limite a sua capacidade de pagamento. Então, você deveria ter muitas claras as condições, porque Venture Debt, por exemplo, também se utiliza quando uma empresa está levantando rodada e tem planejado levantar uma rodada no ano seguinte, mas no meio tem uns meses onde vai estar apertada, então eu preciso cobrir essa necessidade de liquidez entre rodadas e estender a vida operativa da caixa da companhia, mas sem diluir. Então, aí as empresas começam a ver toda a parte de dívida quando já não querem se diluir mais, porque já falamos que isso é dar parte da companhia e também perder o controle. Então, Venture Debt, também temos Blended Finance, que são estruturas que combinam capital público, por exemplo, em Viguala. Nós temos alguns produtos Blended Finance e esses produtos o que fazem é trazer dinheiro de corporativas, mas também, por exemplo, da ONU. E aqui normalmente estão focados em projetos de impacto social ou sustentável, ou que existem em mercados emergentes. Então, alguns investidores, organizações querem apoiar a determinadas indústrias, então o que fazem é misturar os fundos
E o que acontece? Eles podem oferecer taxas mais concorrentes, porque o custo do capital privado é mais caro do que o capital público ou de organizações de impacto. Então, aí é quando o blended é como um prêmio para esses projetos de impacto social e ambiental. Então, o único que deveríamos considerar é a dependência dos fundos públicos que estejam disponíveis e também que pode demorar o desembolso. Por exemplo, vocês vão para um banco e vocês têm seu dinheiro nesse banco, mas provável é que o dinheiro possa oferecer algum tipo de crédito, porque já sabe como é o comportamento, a quantidade de depósitos que chegam mês a mês, e é mais simples ver efetivamente a sua capacidade de pagamento, enquanto se vocês vão para um fundo, por exemplo, uma instituição que faça blended finance ou venture debt, aí os financiadores vão tratar de entender muito bem a condição da companhia, e os fluxos que entram mês a mês. Então, vai depender muito dos fundos que tiver disponíveis. Também tem um produto muito interessante que é sobre os créditos que se baseiam no nível de lucros da companhia. Então, não é um crédito simples que é pagado mês a mês, senão que o que realmente acontece é que se estrutura o produto para pagar uma percentagem da receita da companhia até reembolsar o total. Então, se o negócio é muito estacional, se eu vendo muito em janeiro, fevereiro e já março e abril não, esse produto se adapta justamente com a receita para não apertar tanto o fluxo. Então, justamente é utilizado em startups ou com empresas com lucros estacionais. E o problema seria que pode se tornar muito caro, pode se estender o pagamento se o nível dos ingressos, dos lucros, não é como é esperado. Então, pode ver-se afetado pelo custo de financiamento. Entre mais flexível e melhor para a adaptação, pode ser mais custoso, né? Esses são mais especiais, já indo para os mais tradicionais, temos o microcrédito, que são créditos para empreendimentos, empresas que tenham necessidades básicas de capital, dependendo das taxas do mercado, igual podem ser altos os juros, o risco pode ser um endividamento. Se é uma empresa, por exemplo, que não tem histórico creditício, mas esse microcrédito vai afetar finalmente a taxa. Finalmente, temos o crédito rotativo, onde é um crédito flexível que é utilizado e se paga de forma recorrente. Você vai reembolsar e vai pagando juros. É útil para necessidades de curto prazo. Então, quando falamos de capital de giro, por exemplo, se eu comprar estoque hoje, o dinheiro que eu investi vai ficar atrapalhado até que eu possa vender esse estoque. Então, são 30 dias. Como eu vou custear esses custos, então seria como a liquidez que eu preciso no dia a dia para operar meu dinheiro. Por exemplo, se meus dinheiros me pedem 15 dias de crédito, como eu vou custear esses 15 dias? Mas é um volume grande, eu quero vender, mas eles falam, compra esse volume, mas pagam em 30 dias, então aí justamente entram estas soluções de curto prazo, crédito rotativo. As taxas podem ser mais altas do que um crédito
fixo, porque a disponibilidade está aí. Então, o juro vai ser calculado perante a quantidade que estejam usando. Não é, a ideia não é utilizar banalmente match, mas é bom ter como produto competitivo e de menor taxa. Bem, e a respeito da necessidade de financiamento a curto prazo, temos o factoring, que é basicamente um adiantamento, um antecipo do dinheiro sobre contas a receber. Por exemplo, aqui na Colômbia, vendemos a um grupo de sucesso. Esse grupo dá uma nota por 50 pesos, mas não vai pagar, vai pagar em 60 dias. Então, o que acontece com o factoring? Eu posso dar essa nota à entidade com a qual eu vou fazer factoring e a entidade vai falar, bem, eu não dou 50 pesos, dou 40, mas pago agora. Então, isso é o factoring. Aqui, idealmente, é usado com empresas com ventas a um prazo longo e que precisam da liquidez, mas as comissões são altas. Já vimos que descontos de até 25%, na Colômbia já tem um limite agora sobre as comissões, mas, por exemplo, no México não tem taxa de usura, não tem um teto, então temos que entender muito bem quais essas comissões em relação ao produto que estamos adquirindo. Então, o factoring é uma solução muito atraente em alguns casos, e aqui também vão ver, dependendo do cliente, o tipo de cliente que realmente eu estou levando a nota, não mesmo um grupo de sucesso que a loja daqui ao lado, né? Não é? Então, enquanto melhor seja o cliente, melhor a comissão que dão as instituições. E vamos finalizar com o leasing. É usado principalmente para financiar ativos fixos, com opção de compra, dependendo se é leasing ou renting. Então, se precisamos de comprar um carro e não queremos pagar na hora, na vista, então o que fazemos é um leasing e tem alguns benefícios tributários. Em alguns casos, pode ser uma opção atraente. Aqui também é importante ver o custo total e se seria melhor com um leasing ou ver de estruturar de uma outra maneira, porque às vezes o custo total poderia ser muito alto. Então, já é uma decisão de ver qual o produto que melhor funciona para mim, qual o produto a qual eu posso acessar e comparar todas as opções disponíveis no mercado. A nível geral dos produtos, esses são os produtos de dívida, os produtos em equity são um pouco mais simples. Em equity, é possível estruturar muitas coisas, essas são as principais. Começamos com o SAFE. O SAFE é basicamente um acordo para que no futuro seja adquirido equity sem juros. A diferença dos produtos de dívida, o equity normalmente não tem juros, também não tem data de vencimento, de validade, são usadas em rodadas iniciais. O que acontece, por exemplo, se ainda sou uma empresa muito pequena, ainda não tenho tanto track record. Então, vou fazer um levantamento através de SAFE. Vocês recebem um investimento, mas o SAFE não se torna uma ação diretamente, mas o que faz é uma promessa de que no futuro vão adquirir certas ações. Qual o benefício para o investidor? Basicamente, no futuro, quando tem uma outra rodada, no futuro ou maior, vai ter uma preferência para a conversão dessas ações. Então, o SAFE, em geral, é uma estrutura para esses momentos muito mais iniciais da companhia e tem as ações iniciais. Numa seguinte rodada de investimento, ou tem uma valoração negociada, aí é onde realmente é tornado um benefício. Então, são para fases mais iniciais e é muito utilizado recentemente
para que o levantamento seja mais rápido, mas temos que ter muita clareza sobre a conversão de ações e os CAPs. Vamos pensar os CAPs como o teto de valoração no qual o SAFE pode se tornar. Quando nós falamos em tornar, é a qual percentagem da empresa vai se tornar esse investimento. Tem que ficar super claro desde o começo para não ter surpresas depois. Tem um outro instrumento que é a nota conversível, que é mais parecida com a dívida e que paga juros. É dívida que se converte em equity mais adiante. Então, geralmente, enquanto continua sendo uma dívida, são pagados juros. Normalmente funciona assim. E mais na frente é, é tornado em equity. Então, o investidor está cobrindo ou rentabilizando esse investimento, uma taxa fixa, com uma promessa de que mais na frente ele vai vender, desculpem, vai se tornar uma ação. Então, também é uma estratégia que fazem os investidores, mas também depende da fase na qual esteja a empresa, depende também muito das condições eh, estabelecidas. Às vezes tem a crença de que normalmente é levantado o capital. Por exemplo, em alguns casos poderia ser melhor, mas já falamos de que é uma parte da companhia que está sendo oferecida. Depende da fase da empresa, então, da necessidade de financiamento e se tem ou não a capacidade de reembolso. Então, esses são dois instrumentos muito interessantes, um equity puro, que é a venda direta. Temos uma série Seed, a série A, B, C. Então, essas séries são rodadas de levantamento de capital. Em cada uma, a empresa idealmente vai crescer, justamente a valoração vai crescer, e aí onde é, ela ganha os investidores. Se eu investir US$ 1 milhão numa série, depois na próxima série eu vou fazer o meu exit. Normalmente o que acontece é que as empresas são valorizadas e já esse milhão vale muito mais. Depende muito, então, do crescimento da companhia. O equity tradicional é comprar ações e o SAFE, que é esse acordo para adquirir no futuro, e a nota conversível, que é como uma dívida, mas que no futuro se torna uma ação, são dois instrumentos que nasceram do desenvolvimento, né, do ecossistema, que já existem há muito tempo, mas que podem ser estruturadas ainda mais coisas, mas é importante de entender o que é realmente necessário. Então, esses são os instrumentos na dívida como no equity, como um capital. Aqui deixamos um mapa dos tipos de fase da empresa. São pedidos qualquer um desses instrumentos que falamos agora, né? Geralmente o Friends and Family é numa etapa inicial, tanto em equity como em dívida. Então, se até agora a empresa é até agora uma ideia, ainda não existe, ainda não estou vendendo nada, não tenho receita. Então, aqui é Friends and Family, filantropia, algumas aceleradoras, e eu também falava que tem alguns programas de aceleração em New Ventures, com várias instituições que se dedicam a isso, eh, para que as empresas desenvolvam uma ideia e continuem crescendo. Temos os investidores anjos, que são os que procuram investir em determinadas indústrias ou temas adicionais. Aqui é ver ou encontrar um match para financiar uma etapa mais inicial, quando é uma startup ou ainda está numa etapa mais inicial, ainda não tem tantos clientes, ainda está formulando algumas coisas do modelo de negócio. Normalmente são venture capital ou family offices, ou os VC, os venture capital de corporativos. Então, por exemplo, aqui na Colômbia, a Moradia tem o CV, o VC, então, que podem fazer é investir
para Si ya vamos se a la parte tornar de deuda, en estas acionistas de uma oportunidades, startup. igual, Friends and Então, Family, Venture Debt, digamos a que respeito pues da es como dívida, deuda más temos costosa, pero primeiramente o pues Friends and tiene más Family, o Venture riesgo. Debt, También que acá é entran mais los SAFEs, custosa, tem mais que riscos, están junto mas também con entram aqui os crowdfunding. SAFEs, que Crowdfunding es estão como cuando junto com o muchos crowdfunding, que é inversionistas quando tem con muitos tickets pequeños investidores crean com como la tickets bolsa de la inversión en ese startup. pequenos Entonces, en realidad e hay muchos eh, casos ahorita en el cheiam mercado para las a diferentes sacola de etapas. En la investimento etapa temprana necessária. está el blended finance, que era lo que Tem no hablábamos de mercado para los portafolios diferentes privados. etapas o Blended Entran también Finance, las também estructuras temos as de estruturas capital que de están ancladas capital al nivel de ingresos. Esto porque en las ancladas no etapas nível de tempranas obviamente pues ingresso, hay mayor volatilidad. Entonces por eso pues porque tem uma hay maior muchas cosas desarrolladas hoy volatilidade, en día. então tem Ya para muitas esta etapa una questões early stage ya que entra desenvolvidas hoje el em dia. microcrédito. Já em um early Más stage, adelante, pues ya temos el o crowdfunding, microcrédito, mais na private frente equity, também también pues temos ya lo os último, fundos digamos de que la última equity, etapa es private la equity, salida a e na bolsa. Y en última cuanto a las fase é a cuotas, saída à pues bolsa. E em la relação à etapa entre early dívida, stage y a growth etapa stage entre pues ya early está stage más e el growth crédito stage tradicional. Entonces já ahí tem pues um entran los crédito bancos, créditos de tradicional, temos os solventes, lo que bancos, hablábamos del créditos factoring, eh, leasing y pues las otras soluciones de liquidez rotativos, o que ya leasing, o conversamos, pero pues la factoring, todas mayoría essas soluções de liquidez que nós já temas de falamos crédito são se a concentran maioria, de deuda en mas los a créditos se maioria dos temas concentran de en early créditos stage são y en etapas concentradas que estén en no early crecimiento. stage e etapas de Y pues crescimento, ya e la última etapa já de na deuda es última la etapa emisión de de bonos, dívida ¿no? é a Entonces emissão de bônus. es un camino, Então, digamos que en el cual é existen um muchas aristas, caminho no muchos qual tem temas, pero muitas ahí el opções, mensaje muitas. clave y lo que les queremos dejar Mas a igual mensagem que eu es quero que deixar é pues que primero entiendan en qué etapa primeiro están, tem que entender entiendan la em qual necesidad y fase entiendan vocês realmente estão, pues lo que qual hay a en el sua mercado para ver qué es necessidade, lo que o tendrían que que tem no buscar mercado para saber o y que qué tem pues que en teoría procurar darían a cambio, e ¿no? ¿Es o parte que de mi vocês empresa en estariam cuanto dando a em capital troca. o es pues parte de Se é mi parte da flujo minha de empresa efectivo como en capital, caso de se é que yo parte do tenga? meu Entonces, fluxo, esto es como las etapas caso de eu tiver inversión, algum. los tipos de Então, são inversionistas as que hay y pues etapas ya de hablamos un poco investimento, de os los tipos de instrumentos investidores que también. tem, já Entonces, pues falamos esto um para pouco que se den dos un panorama que instrumentos, en realidad para então é identificar capital apenas uma ahorita hay ideia muchas, assim muchas geral, opciones. mas tem Las muitas tradicionales pues opções. siguen siendo más en la As parte de tradicionais deuda, continuam digamos que sendo créditos as de tradicionales. dívida, os Y créditos nosotros, el fondo tradicionais, de Iguala, estamos e en esta o etapa nós, como fundo entre de etapa Biguala, temprana estamos y mais etapa de aqui entre crecimiento etapa con inicial e de nuestros productos crescimento de crédito. com os Entonces, pues nossos para produtos que de se den crédito. una idea de Então, para nosotros en que qué parte tenham uma de este mapa ideia de estamos, onde nós nos colocamos estamos, por como acá. Biguala, nós estamos por aqui. Y este es como el overview general E esse é como de um las etapas de overview inversión. geral das etapas de Una vez ya investimento. vimos todos los Uma instrumentos que hay de vez que crédito y já una vez ya falamos de tudo entendemos isso, una dos vez en qué instrumentos de etapa crédito, e se já pide cada sabemos instrumento y em cuáles son los qual jugadores del etapa, mercado, em ahora qual sí toca fase vamos pasar a pedir ver cada qué instrumento, miran los os fondeadores, pues ya es jogadores un do mercado enfocado, mercado, digamos que a nivel já general. podemos, Los já falamos fondeadores disso a también, nível dependiendo geral. del tipo de fondeador, Os puede por ejemplo, no les pidan todas estas cosas, otros financiadores pueden que talvez pidan muchas más cosas. Esto va a não vão depender pedir del todas as perfil coisas, senão del mas fondeador, pero en outras este caso vão para depender deuda, desse perfil. Mas no normalmente, caso pues da sí se dívida, habla como de deuda normalmente, se responsable, falamos justamente de lo que se va a tratar de ver dívida es que la compañía responsável, tenga una o capacidad de que pago. vai ser Entonces, a nivel de analisado é que ingresos, a pues lo companhia ideal es tenha uma revisar si hay capacidade una de estabilidad pagamento. en los Então, a ingresos, nível de entonces, por ejemplo, ingressos, se tem cuántos uma certa productos o servicios tiene estabilidade, la quantos compañía, produtos ou las serviços líneas de tem negocio a están companhia, diversificadas o no, se as linhas si de tal vez negócios hay estão alguna concentración diversificadas, digamos, en se un tem cliente o alguma no, concentração das vendas si em um yo único vendo, por cliente ou ejemplo, não. a, Se, por exemplo, no sé, eu algún vendo, corporativo, tengo un contrato não sei, formal o todo lo hago a um través de órdenes de corporativo com um compra. contrato Entonces, pues formal, ou faço son tudo através cosas y de estándares ordens que de ya nos compra, empiezan pedido de a compra. mostrar como qué tan Então, são estable está la compañía. padrões que começam a Adicional a mostrar eso, a estabilidade da idealmente pues empresa. se mira también la rentabilidad Então, en depois aplicación de também los é diferentes unit vista economics. a Acá, rentabilidade em ¿qué es relação un ao unit unit economics? economics. O que é Básicamente es uma ver a unit nivel economy? É ver, de basicamente, é um unidad qué tan nível rentable es de el negocio. unidade, Entonces, por ejemplo, quão si yo rentável é o tengo una negócio. Então, pastelería y se eu vendo tenho uma tortas, padaria e eu vendo una torta me pastéis cuesta e, 40 pesos y e yo um la vendo bolo, a 80, desculpem, entonces pues sai estoy generando 40 un margen del pesos, eu 50, o vendo sea, le a estoy ganando 80, eu 50%, tenho uma estoy ganando margem esa diferencia, entonces de pues 50%. Se eu ganho lo essa ideal es ver, diferença, pues primero ya sabemos que a ese então o nivel, ideal bueno, é pues ver, estamos siendo bem, que rentables o le nesse estamos nível ganando a somos nivel de margen de rentáveis. contribución, Ganhamos a pero
nível de margem de Adicional a, o sea, lo que contribuição. me cuesta hacer la torta, yo tengo que pagar Mas una ao renta, tengo que pagar adicional el que salario de las do que personas, tengo que sai pagar los fazer o servicios. bolo, tenho que pagar Entonces, básicamente es salários, ver o cuánto aluguel, tengo os que acumular de serviços. dinero Então, para poder quantos cubrir bolos eu el deveria resto de vender mi para estructura cobrir o resto da minha de costos estrutura
de y esto es el custos unit e economy. Como ese despesas. E análisis esse é o está unit siendo economy. rentable lo que Está estoy sendo haciendo o no. rentável o que eu Entonces, estou pues eso más allá de si fazendo? lo mira un fondeador o no, es algo que Então, ustedes tienen que conocer de isso esas é uma empresas coisa que y vocês es têm que saber efectivamente das sí, suas el tema de la empresas rentabilidad. Acá muy e de la mano é está o assunto da la utilidad antes de rentabilidade. Aqui da intereses, mão entonces lo está otro se menciona a como efficiency, utilidade, o que lucro, estas son os las siglas en inglés, impostos, el EBITDA. Entonces antes dos acá impostos, idealmente desculpem. pues, o sea, nos da Essas são as siglas em una inglês. overview de qué tan rentable Então, está siendo essa el é uma negocio. Entonces, overview de que tão idealmente que sea rentável é o positivo, que el negócio, negocio tenga realmente una que utilidad seja positiva. positivo, ¿Por qué? Porque pues ahí que ya tenha se um empieza a lucro ver como toda la positivo, capacidad e de aí pago de la já empresa. dá para ver a Entonces, capacidade eso es de como a pagamento da nivel empresa. general. También pues tenemos Essa é a nível mantenimiento, geral, pero temos a pues margem idealmente que a nivel líquida, operativo la empresa se vea muy bien. que o Capital de nível trabajo, que es lo que operativo da mencionábamos, a empresa nivel de seja capital de visto de uma trabajo, boa es maneira, o muy capital de importante conocer giro. cuánto É tiempo muito nuestro dinero importante está atrapado en la conhecer operación, ¿no? quanto Entonces, tempo o nosso volvemos a la dinheiro fica conversación de atrapalhado cuánto na tarda un operação. inventario en venderse, cuánto Quanto tardan los clientes en pagarme y demora o también, por estoque em ejemplo, se si mis vender, proveedores me quanto dan cierto demoram os plazo para clientes em pagarles a pagar, ellos, se os meus como fornecedores dão ahí como prazo analizar todo ese para eu movimiento de pagar para caja y eles, realmente una cabeza analisar como todo qué esse tanto se me movimento puede de apretar la caixa caja o no. e aí eu Entonces, vou esto saber también lo van a quanto mirar los eu fondeadores, posso porque qué pasa apertar si a yo caixa estoy ou não. creciendo muy Isso rápido também y mis estão clientes olhando me os pagan a 30 a financiadores. 60 días y eso en el corto Se eu plazo estou pues voy a crescendo muito necesitar sí o rápido, sí se os clientes financiamiento. pagam em 30 Entonces, es muy dias, importante se é más allá curto de conocer el prazo, se eu vou fondeador, que precisar eso de nos ven pues financiamento. É muito internamente. importante conhecer Seguro isso. también se va a mirar temas de eh, liquidez, Vocês entonces se van a ver mesmas, pues com estados certeza, financieros y também verán vão olhar os assuntos da mi liquidez, os activo temas da corriente es liquidez, mayor a mi pasivo corriente. Aquí en algún em momento pues más o relação ao menos meu es la caja ativo que tenemos, corrente las e o cuentas por cobrar passivo que tenemos. Esto es lo circulante. suficientemente grande para cubrir las As obligaciones que yo costas que tengo a temos corto plazo que o no. cobrar é Y suficiente también el para nivel de cobrir as apalancamiento obrigações que que eu tenga, já ¿no? tenho a Entonces no curto es lo prazo. mismo una E o empresa que nível tiene de un ROE de alavancagem, 20 y que no né, tiene não é o deudas, mesmo a uma una empresa que empresa tem que um tiene lucro de una 20 e não tem pérdida y tiene dívida, são uma deudas empresa por com 100. perdas e tem uma Entonces, dívida de acá eso 100. también es algo que va a mirar el Então, fondeador, como qué isso também é tan uma coisa que vai realmente olhar, analisar saludable está la empresa y esto no que solo tão para la saudável capacidad de esteja a repago, sino realmente empresa, a los fondos. Y capacidade aquí de lo que nos hablo es reembolso, de Visual os también. fundos, Lo que e miramos desde es Viguala tratar de também o que organizar nós el olhamos, producto, o que nós digamos que tentamos é lo más adecuado organizar o para que no produto o afecte melhor possível para que el não funcionamiento del flujo seja de caja afetado del o día a día de la funcionamento do compañía. fluxo Entonces, de caixa ideal do dia a eso. dia Puede da que, por empresa. ejemplo, no Então, sé si ustedes van a un banco, idealmente, puede que ni siquiera isso, les pidan estados sei financieros, lá, talvez um banco pues nem puede que vai solo pedir miren tudo justamente isso, si os tienen estados la cuenta empresarial financeiros, en ese mas banco, pues vão qué ver se tanto tem dinero se a conta mueve, puede que empresarial si van nesse a banco, otros quanto dinheiro fondos microfinancieros, circula, se puede vão que les para outros pregunten más fundos, documentos acerca microfinanceiras, principalmente de talvez estados vão pedir financieros, donde outros lo que van a entrar documentos a a revisar es respeito desses básicamente eso. estados, Entonces, pues que importante que vão ustedes lo revisar é tengan. basicamente isso. É Si muito importante hablamos que de vocês tenham. inversión, la conversación es un poquito diferente porque entendemos que deuda es estabilidad, capacidad de repago, mientras que inversión es cuánto puede crecer la empresa, a qué velocidad está creciendo y cuánto puede crecer mi inversión. Entonces acá se miran pues otros indicadores, principalmente se mira a nivel de ingresos, cuánto están creciendo mis ingresos, ya sea mes a mes, año a año, qué es lo que está impulsando ese crecimiento, si es el número de clientes que tengo, qué tan rápido están creciendo, qué tanto tiempo se están quedando esos clientes dentro del negocio. Entonces, acá es como una conversación un poco diferente, no tanto en estabilidad de ingresos, sino en qué tanto están creciendo y cuáles son los factores principales que están impulsando ese crecimiento, ¿no? Acá también se mira la tasa de pérdida de clientes, entonces, qué tantos clientes se pueden perder en un mes o en un año. Adicional a esto, en algunas industrias también los inversionistas van a tender a mirar algo que se llama el Gross Merchandise Value o el GMV y es básicamente el volumen de ventas bruto. Entonces, por acá les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una empresa que es una plataforma que vende productos de terceros. Y nosotros nos quedamos con una comisión de las ventas, pero nosotros ni producimos los productos ni tenemos nada que ver, solo vendemos esos productos que alguien más los terminó y ganamos una comisión por eso. Aquí las ventas brutas van a ser el total de las ventas que pasen por estos productos, pero nuestros ingresos reales vienen siendo solo la comisión
de lo que nos quedó como de todas esas ventas. Entonces, por eso a veces los inversionistas cuando son ese tipo de negocios, pues quieren entender muy bien cuáles son los ingresos realmente de la compañía, ¿no? Volvemos también al unit economic, entender pues si los costos directos asociados con el modelo de negocio pues están adecuados para el nivel de ingresos o justamente entender como temas de rentabilidades a nivel de unit economic. En cuanto a la retención de clientes, ahí pues es clave porque es la capacidad de la empresa de retener a los clientes y esto al final pues se va a traducir en más ingresos. Importantísimo, por ejemplo, cuando una empresa todavía no es rentable, es cuánto dinero está quemando. Normalmente se les llama así la quema de caja. Y es, o sea, si mis egresos son mayores a mis ingresos, pues yo voy a estar necesitando caja cada vez más y más y más. Entonces, normalmente los inversionistas también miran cuánto dinero estás quemando y pues hasta cuándo vas a quemar o por qué motivo estás quemando, si estás invirtiendo en marketing, en temas para crecimiento o desarrollo tecnológicos, por ejemplo. Entonces, ahí se va a ir un poco más la conversación hacia dónde está esa caja. Tenemos también el coste de adquirir clientes, entonces acá normalmente son los gastos de ventas y mercadeo en un mes sobre el total de clientes adquiridos, idealmente que sea lo menor posible, que esta adquisición de clientes no vaya a ser tan alta porque si no, pues me va a impactar directamente en la rentabilidad y pues eso es algo que por más de que tú estés creciendo mucho, pero si te cuesta demasiado adquirir clientes, pues eso no se va a ver nada bien ante los inversionistas, ¿no? Y pues acá dependiendo igual del modelo de negocio se van a ver órdenes, de pronto si tengo puntos de venta, cuántos puntos de venta tengo, si tenía 1.000 usuarios el año pasado y este año tengo 1.200, cuántos de esos realmente fueron nuevos, cuántos de esos se mantuvieron desde el año pasado, entonces pues ya son conversaciones más como también de métricas operativas, acá pues más allá de los números como tal de la compañía, de si está siendo rentable o no, acá la conversación, si ven de acuerdo a lo que colocamos acá, es más hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, inversión normalmente va a enfocarse más en crecimiento y deuda va a enfocarse más en capacidad de repago. Ese es como lo que normalmente se mira. Acá la información que se solicita igual va a depender mucho de la entidad a la que vayan, de si es un fondo, de si es un banco, de si es un venture capital, de si es un ángel inversionista. Puede que un ángel inversionista les pida muy poco, puede que un venture capital les pida incluso muchas más cosas de las que vamos a ver acá. Y esto es porque los inversionistas igual se tienen que cubrir de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la empresa pues realmente o si esté constituida o si es una persona física con actividad empresarial, pues que al menos esté digamos que lo más estandarizada posible, porque pues esto, o sea, y también acá el mensaje es tratar de formalizar la mayor cantidad de cosas que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces acá pues que todo esté al día, que el perfil de créditos, por ejemplo, que tenemos activos. Si, por ejemplo, hay un retraso en créditos que tenemos activos, probablemente al banco no le va a gustar o al fondo de deuda no le va a gustar que haya retrasos en crédito, porque esto ya de entrada le dice que pues ustedes no están pagando bien ciertas obligaciones. Entonces son cosas como más de formalidad y de papeleo que a veces se tienen en cuenta como en todas las solicitudes. Y acá hablamos del data room y el data room creo que por ahí le estaban preguntando un poco de qué es un data room. Y básicamente un data room puede ser una carpeta digital que ustedes tengan organizada donde incluyan todos los documentos de la compañía. Entonces, pues esto igual depende mucho de lo que les pida el fondeador, pero acá, por ejemplo, o sea, vamos a hacer el ejemplo con Viguala, entonces nosotros idealmente lo que solicitamos son los estados financieros, pues para ver que la capacidad, la empresa tenga capacidad de pago, si están auditados mejor, si no están auditados, pues entendemos que por el tamaño de las empresas, pues si son empresas grandes tendrían que estar auditados, si son medianas tal vez no, si son pequeñas lo normal es que no, pero pues que si haya alguna medición financiera de la compañía. Se pide pues el uso de fondos, si me estás pidiendo dinero, en qué lo vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, esto pues es clave. Información fiscal y comportamiento de crédito, acá pues lo que les comentaba, las opiniones de si están pagando bien los impuestos, si están pagando bien los créditos, porque si hay algún tema ahí
Y lo más probable es que el fondeador diga, bueno, si no están O pagando mais bien impuestos provável ni é los que otros a pessoa créditos, fale, se vocês não como que estão porque pagando les os fondearía yo, impostos, si outros existe una alta créditos, probabilidad de que haya retrasos tem uma o no grande haya un buen comportamiento possibilidade de que de pago. não, de que Entonces, eso es tenha algo que también tienen que ir. El demoras, é um feedback, lo que comportamento de hablamos de la pagamento que também presentación tem que de la prestar compañía, eso atenção, pues né? puede ser sencillo, O- pero eso sí tiene que ayudar al O mais fundador a conocer lo que simples hace la é empresa, ¿no? que Entonces, si la empresa possa tiene ajudar planes de a negocio, financiadora a conhecer a cuánto empresa. Então, venden se a en empresa tem real, linhas de cuáles son sus negócios, productos, quanto sus ela servicios, vende, cómo lo quais os hace, los que produtos ou están en general, serviços, porque los fundadores no como tienen ni idea de lo fazem, que hacen las porque os compañías. Entonces, financiadores que eso não esté bien têm ideia estructurado, do pues da que as una companhias buena señal. fazem. Isso é que isso Adicional esteja a esto organizado, uma boa tenemos sinal. ya temas más de la Adicionalmente, estructura corporativa, pero pues temos também esto es algo más a general, ¿no? estrutura O sea, si es una sola empresa corporativa, individual, si se hace é parte de un grupo uma só corporativo, entonces empresa pues acá es como más individual ou para faz parte contexto. de um grupo Modelo financiero, corporativo, entendemos o que a veces modelo no todas las empresas financeiro. lo tienen y a veces los Financeiro, fundadores no entendemos lo que piensan, nem que los sempre as fundadores hacen su empresas propio têm, modelo con los estados financieros mas históricos, pero acá eles pues entendem si que lo tienen querem mucho saber o mejor que porque eso fazem pues ya da com os claridad de que extratos hay un plan de financeiros, negocios com os claro hacia históricos, adelante. porque se vocês Hoy, têm, vai pues ficar um internamente plano se de pueden negócios desarrollar, claro para ya ahorita hay muchas frente. ayudas con, por ejemplo, inteligencia Agora, por artificial que exemplo, les tem puede muita ajuda guiar lo que hagan para en el caso de que desenvolver no tengan isso, a conocimiento o que inteligência no tengan un artificial, financiero se dentro de vocês la não tiverem compañía. Acá conhecimentos también la invitación es un poco, ou o sea, uma como que equipe no que se financeira. vea que es mucha Também información la um que hay que preparar, convite solo a que es importante tener al da menos algo de informação para información que porque vocês esto va a abrir las tenham puertas um para pouco de acceder a informação mejores para abrir productos con suas mejores portas tasas. para Y acessar pues a ya en melhores etapas de cierre, produtos si com pues melhores se pide, por taxas. ejemplo, ya E, por cámara de exemplo, comercio já nas etapas organizado, mais cámara de de personas, pues no fechamento, solo Colombia, aí pero bueno, actas eh, constitutivas, pedem, por y es exemplo, básicamente todos los atas comprobantes de que la empresa constitutivas, todos existe, que está os operando, comprovantes de que a que tiene empresa su representante está legal, pues ya básicamente va a firmar el comprovando, contrato, qual como o que todo ya más para que representante sea, legal digamos que que vai assinar o contrato, ante la ley, pues un acuerdo y digamos, un contrato ante válido. a lei, Algunos que fondeadores van tenha a um pedir acordo, um garantías, contrato otros fondeadores pues no válido. te van a Alguns pedir nada, financiadores todo vão depende pedir de las condiciones, garantias, outros não, pero eso es como lo dependendo que das normalmente piden en un condições. fondeador. Un Normalmente, os inversionista para la parte de investidores equity pues va pedem a para a pedir cosas parte muy de similares. equity, Igual el vão pedir resumen coisas ejecutivo con muito el pitch. semelhantes. O Acá pitch, o pues tendría resumo el pitch estar muy enfocado en executivo, o crecimiento, pitch ¿no? deveria Entonces estar en muito hacia adelante focado cómo em estamos, a crescimento, hoy qué tanto hemos como crecido, estamos modelo hoje, quanto financiero también, los crescemos, documentos o modelo legales, acá pues financeiro, clave, os sí, documentos como quiénes son los legais, accionistas e actuales, qué aqui é participación chave tiene cada quais uno, os porque como vemos investidores que atuais que equity es más de adquirir participam, como participación en la equity empresa, é pues mais esto es de clave. adquirir Las participação na métricas empresa, isso importantes, que vai es lo que ser veíamos chave, de as cuántos están creciendo métricas los clientes, cuántos chave, están de reteniendo, cuánto me cuesta adquirir un quantos cliente, esto clientes estão normalmente también lo aqui, miran. quanto está custando También adquirir um dependiendo novo del tipo de la industria y cliente, cuando son se en eles base estão ficando, tecnológica, também dependendo do tipo todos de los temas de propiedad indústria, intelectual, o si ustedes están toda a desarrollando un questão da software propriedade o algo que sea intelectual, se estão la parte más desenvolvendo interesante o más software, importante de ese ou qual a negocio, parte pues mais es interessante e si eso importante está desse registrado, si negócio. quiénes son los É dueños se de isso eso, si la empresa está lo puede registrado, quem duplicar, são lo os puede donos tomar. disso, se Entonces es vocês como ver podem cuál es la ventaja duplicar, competitiva podem y el valor tomar. agregado que tiene Então, la qual é compañía a y a nivel vantagem legal, como qué tan competitiva e o valor protegida está acrescentado esa da propiedad companhia intelectual. e se está La protegida ou não estrategia de essa crecimiento, propriedade intelectual. también A pues estratégia de si con la operación crescimento, tienen que cumplir con alguna se tem regulación o que también cumprir algunas com certificaciones o alguma permisos, entonces pues esto regulamentação ou digamos que a nivel general especificações es lo que se a solicita y nível acá geral, tips eles para la pedem información isso es e algumas traten dicas de una vez ir para as armando como su data rooms o al informações. menos tener como esa información organizada Tentem ir que sea fácil de navegar, no formando a solo data para room, si que van a levantar seja capital, facilmente sino para que navegável para ustedes levantar dentro de la capital, mas compañía também tengan para métricas claras, que ¿no? Al dentro igual tener da las métricas companhia vocês claras de tenham saber métricas claras, quiénes son mis clientes, qué tanto saber están quem creciendo, são os cómo les meus estoy clientes, quanto reteniendo. eles Eso les estão puede ayudar a tomar incluso crescendo, se eu estrategias, estou decisiones, por conseguindo ejemplo, para retener mantê-los na clientes, desarrollar companhia. programas de Aí vão poder fidelización. Entonces, sí, desenvolver hay campanhas mediciones de de una, o fidelização. sea, no Então, solo levantar capital va a ser essas difícil, sino que medições não tomar são decisiones apenas dentro para de la empresa va a levantar ser difícil. capital, mas Entonces, acá la para super tomar invitación es que hagan decisões ese dentro da ejercicio, por ejemplo, de empresa. unit economics, Então, ¿no? Entonces, esse si yo convite estoy é prestando un para que vocês servicio, façam um ¿cuánto me cuesta exercício. Por prestar ese exemplo, servicio? El se eu precio estou está bien, prestando um frente al mercado serviço, está quanto bien o no. custa prestar esse Eso es algo que tal vez, serviço? por Se o ejemplo, un preço está inversionista podría certo preguntarles. perante o mercado, está Entonces, bem ou acá la não? invitación es Um que pues una vez
investidor vai perguntar tudo isso, então eu convido que vocês comecem a ver como são seus data rooms, se vocês têm toda a informação aí, se estão utilizando ferramentas
seguras para o controle de acesso, se vocês estão dando controle de acesso para um financiador e ele vê que qualquer pessoa pode acessar essa informação confidencial de vocês. E achamos que quanto mais profissional seja apresentada a informação, a leitura vai ser melhor. Como mencionava, por exemplo, muitas empresas têm algumas que são mais organizadas do que outras e é mais fácil entender o modelo de negócio delas, ver se a informação é legível, se tem documentos que realmente posso acessar e ver bem, e não esperar para o último momento para preparar tudo isso. Nós vamos deixar essa informação para que vocês possam ver as métricas. Se tiver palavras que vocês não entendem, podem googlar, procurar. Então, o convite é, além de entender como se preparar para levantar capital, o ideal seria que vocês conheçam cada detalhe do seu negócio e também que vocês possam tomar as melhores decisões para que ele cresça e seja rentável. Já para ir finalizando, o processo vai depender muito da empresa, vai depender muito de se for um banco, como eu mencionava, podem pedir os extratos financeiros e você tem a sua conta cá e o processo é muito rápido, mas se for um investidor que normalmente vai pedir muito mais, porque vai colocar dinheiro na empresa de vocês e eles não conhecem, não sabem tudo o que acontece dentro dela, não sabe, não conhece o crescimento, então o processo vai ser muito mais comprido. Mas normalmente aí, por exemplo, iguala, né? E já vimos também que funcionam assim outros fundos. Vocês aplicam o crédito, enviam a informação inicial e a empresa envia o estado. E é importante para evitar que ele caia, se manter no dia, ver quais os créditos, o estado do crédito. Vocês podem pedir finalmente uma reunião para conhecer melhor o modelo de negócios. Depois, já eles fazem uma proposta com as condições do crédito para que vocês avaliem se vai ser funcional. Eles aí vão avaliar todas as condições prévias, os requisitos que eles pedem, se tem garantia ou não, para ver se as duas partes são alinhadas. E já depois entra na due diligence, todas as questões legais, a garantia, como ela está, e finalmente o contrato de crédito e o desembolso. Então, isso pode demorar desde um mês até 4 meses, ou inclusive tem fundos que estão demorando 6, 7 meses, então dependendo do ticket da empresa. Bom, o momento onde mais contratos podem cair é na aplicação a crédito. A clareza, o comportamento creditício com outros com pagamentos, aí pode cair. E, bom, com os investidores, a estrutura é muito semelhante, eles vão pedir o pitch, os formulários iniciais, alguns números, depois uma intro call para conhecer o modelo, ver se tem fit com a tese de investimento, tem investidores que só investem em energia, outros em agricultura ou em outros temas. Então, aqui podem averiguar Que tem um processo de diligência devida, de due diligence. Por exemplo, vocês têm um contrato de um grupo de sucesso, né? Então, tem um contrato, provavelmente com a due diligence, vão pedir, vou revisar o contrato, como funciona em relação à dívida, e apresentam um term sheet que vai ser em relação à proposta, com as cláusulas, o valor. É importante conhecer todos os termos básicos e procurar orientação, que seja uma coisa boa para vocês. E, por último, o fechamento legal com o pago. Isso é o que nós tínhamos preparado para vocês. Não sei se talvez foi muita informação. Eu entendo que tem algumas pessoas que estejam mais familiarizadas com o tema, outras não. Então, já isso fica com vocês para que possam revisar. Se tem alguma dúvida, vocês podem perguntar e nós estamos muito disponível. Tem
com pero antes de entrar a ver exactamente qué es mensagem-chave. lo que Tem muitos necesitan, produtos tenemos que agora no entenderle mercado, mas su antes de entrar compañía, a cómo ver está su o que compañía, está siendo precisam rentable o no, efetivamente, qué tem que hago para que entender sea se a sua rentable, companhia tener la está medición, sendo porque al rentável, o final que eu medirlo faço todo. para Entonces ahí conseguir es súper isso. clave tener esas Ter a mediciones y hacer medição invitaciones a é eso. muito importante, Acá é en chave pantalla ter igual essas les dejamos un medições. código QR E para que aqui puedan na tela conocer deixamos los um QR portafolios que Code tenemos para desde que possam Viguala. conhecer Como os les mencionaba, portfólios que nuestros temos aqui em portafolios están Viguala. enfocados a Temos mujeres, alguns específicamente focados pues em lideradas por mulheres, mujeres. empresas lideradas Entonces, por súper mulheres. bienvenidos Então, todos. Están, sejam muito está este QR con bem-vindas. los portafolios y también hay Tem otro aqui o QR QR para Code com o portfólio e tem um mapear un poquito outro las personas para que están acá mapear um conectadas, de pronto pues pouco de qué as países pessoas que son, estão qué tan aqui grandes son las empresas conectadas, de qual que país tienen, esto pues que nos dé una idea as empresas exactamente que vocês têm, se são grandes, el não, público al para que ter uma le ideia hablamos do, hoy. do Entonces, no público sé, acá de pronto que tivemos hoje. Então, Cris, Cristóbal, si estás por ahí, Cris hace Cristóvão, parte não de sei se você está nuestro por equipo aí, que é parte da nossa comercial, entonces equipe también ahí pues creo que comercial. les ha estado respondiendo Então, eu acho que como ele algunas foi preguntas que han tenido respondendo alguma das por el chat. perguntas pelo chat. Pero eso, pues a nivel general, si ustedes A tienen la nível presentación geral, acá, se tienen los você dos já tem códigos a para conocer nuestros apresentação, tem os dois QR portafolios Code y también completar para como pues conhecer un nosso preregistro portfólio en caso de e que também pues para quieran completar seguir tipo um pré-registro, contactándose um con nosotros, pues pré-cadastro para ver para si podemos hacer continuar o algo contato más, si podemos de pronto financiar conosco algún proyecto que e tengan, talvez fazer pues match súper bienvenidos para algum todos a projeto que participar. vocês No sé si tenham. de pronto hay algunas preguntas Não sei se o tem alguna Sí, alguma duda. pergunta agora. sí. Sim, Muchas gracias, André, muito por tu obrigada, presentación, por André, el detalle pela con sua el que compartiste apresentação, estas o opciones. detalhe com o qual Para você nosotros es muy compartilhou recurrente que todas essas nuestra audiencia, opções. nuestro Para ecosistema nós é nos muito pregunte, importante para a ¿dónde nossa encontramos capital? audiência. Queremos capital. É Y muito qué bueno frequente que poder tener perguntem esta onde encontrar o presentación justamente para capital, decirles, por e que opciones bom ter capital, essa hay otras apresentação opciones, ¿no? También para dependiendo del falar, negocio né? de su Uma empresa, opção é pueden hacer capital, lista mas de tem deuda, outras como les opções contamos hoy. dependendo do momento da Entonces, empresa, mil como gracias por tu falamos hoje. presentación. Muito obrigada por essa Sabemos que es mucha apresentação. información, como mencionaba Sabemos que é Andrea, muita y informação, y como les você contamos falou, nuevamente, cada día mas en el Conecta todos os Américas dias em Academy les Conecta vamos a estar colgando Américas esta Academy presentación. La idea es vamos que ustedes puedan entrar colocar as muchísimas veces a apresentações. poder A ideia é que mirar vocês estos, possam estos entrar e conceptos, ver poder todas as vezes entender que en qué precisem momento estoy yo. Había para una gráfica entender que me esses pareció buenísima, conceitos. ¿no? Tinha Dependiendo uma como gráfica que tipos eu achei muito inversionistas boa, y el instrumento dependendo indicado dos dependiendo de mi tipos etapa de de desarrollo. Dije, investidores exacto. e o Qué instrumento bueno poder indicado ustedes ubicarse dependendo ahí y empezar a das taxas buscar de en desenvolvimento. sus Que bom países qué opciones se tienen. encontrar Entonces, aí, né, se empecemos localizar con e ver as preguntas porque opções que tenemos temos. muchísimas preguntas. Começamos com as André, perguntas, porque são nosotros decimos muitas. desde el equipo, la André, desde a mejor equipe, esfuerzo para poder nós fizemos o darles, no vamos a melhor poder para contestarlas todas por tiempo, escolher pero aquí algumas. arrancamos. Súper. E, Primera por exemplo, pregunta, a primeira pergunta, entre Venture Debt y entre Blended Venture Finance, Debt e ¿cuáles tienden a tener tasas más Blended bajas y Finance, que sean qual un tem capital más taxas mais paciente? baixas e com capital mais Definitivamente paciente? Blended Sem Finance, dúvida, porque Blended Blended Finance, Finance, como les porque, mencionábamos, como ahí entran, por ejemplo, mencionamos, recursos ela aí tem de la ONU, de recursos da algunas ONU, fundaciones de algumas filantrópicas, fundações incluso filantrópicas, fundaciones de inclusive corporativos. fundações Entonces, acá pues les cuento corporativas. igual un poco desde Viguala Então, algunos e, portafolios por que exemplo, desde tenemos. Viguala, Tenemos, por ejemplo, un em alguns portafolio portfólios, específicamente por para el exemplo, Arrecife temos um mesoamericano específico en México, para o Guatemala y Belice. Arrecife Entonces, acá las tasas son do, mucho más americano do tranquilas México, también. Guatemala, El Belize, apetito del tem inversionista taxas es, muito mais pues, digamos que mucho tranquilas más que outros dispuesto a asumir investidores, riesgo muito mais a cambio justamente dispostos pues a de que assumir um sea un proyecto risco de impacto em social troca o de que ambiental, seja ¿no? um También projeto com tenemos impacto otros social ou productos que, ambiental. por Também temos ejemplo, outros son fundaciones de produtos corporativos com que nos que dicen queremos são sí, fundações proyectos que tengan corporativas algún tipo e de falam que impacto, por querem ejemplo, que empresas trabajen com con algum tipo de comunidades impacto, rurales. por exemplo, Entonces comunidades acá también las tasas rurais. se vuelven mucho más Então, atractivas aqui as y taxas ya são depende muito pues del mais apetito del atraentes e inversionista como depois al já nivel de riesgo que depende quiera do exponerse, pero en apetite do definitiva Venture investidor, Debt va a ser o nível mucho de más risco riesgoso por que la queira se etapa, ¿no? O expor, sea, si acá, e por o ejemplo, venture tú estás debt buscando vai ficar muito mais arriscado un bridge dependendo loan, pues da el estágio. capital que E necesitas aqui tem um ronda de bridge, inversión né? para que puedas Um seguir bridge operando, entre o pues eso es capital que bastante riesgo, ¿no? precisa Porque ¿qué para pasa si no lo continuar levantas? ¿O qué pasa operando, si tu siguiente mas é ronda muito se extiende arriscado porque 3 meses o que más? Pues tú acontece con más se dinero. Entonces, por você eso mismo el venture na debt es mucho próxima más rodada é costoso, pero asimismo es una estendida dentro de estructura vários pues digamos que meses mucho más e por flexible.
isso é Entonces, muito mais custoso un o poco, o venture sea, debt. más económico el blended em, finance, pero más e flexible é puede ser mais venture debt. econômico o blended finance, mas mais Perfecto. flexível, Acá nos o venture pregunta debt. Denis Perfeito. Aliaga Aqui, Paredes, Denis ¿existe algo como un leasing pergunta: financiero y un leasing existe alguma operativo? coisa parecida como ¿Cómo um defino leasing cuál usar? financeiro, leasing Sí, operativo? acá
Pues vou de hecho usar. entiendo que entre los países de En- LATAM incluso cambia un poco Eu esa tenho nomenclatura. entendido Por que entre ejemplo, os acá en países Colombia el de leasing sigue América siendo Latina operativo, en isso Colombia varia um puede ser pouco. leasing Na versus Colômbia renting. é leasing Entonces acá yo financeiro creo que lo que ustedes operativo tienen que ver ou es leasing realmente, por renting. ejemplo, si quieren al final comprar o no el Então, o que activo, ¿no? vocês têm que Entonces, pensar é si se por querem ejemplo es una comprar ou renta de não o largo ativo. plazo, en Então, se México uma se podría renda ver como un de renting, longo que acá en prazo no Colombia pues como México, leasing isso poderia ser operativo, como um entonces eso renting les e va a na traer Colômbia um ganancias leasing tributarias súper operativo. Isso buenas, vai trazer mientras que si es un leasing trazer financiero, benefícios es ya que ustedes van tributários, a adquirir al é, final e vocês vão el activo. adquirir no Entonces, pues final eso o depende más de ativo. la Então, naturaleza del isso activo depende que da tengan natureza do ativo que destinado a comprar. tenham destinado Beneficios para tributarios comprar. tienen Os ambos, benefícios pero pues tributários têm ahí sí están ambos las os dos opciones y dois, ya depende mas más tem as como duas también de la opções e disposición del isso já mercado, ¿no? depende O da sea, acá disposição do yo creo que ahorita mercado, en né? LATAM ahorita hay Eu muchas acho que agora na América instituciones Latina tem que ofrecen muitas ambas, incluso hasta instituições con que cosas más oferecem as duas. específicas, sino que ahí sí la Até tem recomendación, coisas y mais pues no acá específicas, optamos por mas a ningún nombre de ninguna recomendação, institución, sino es como eu não empiecen vou a falar nenhum buscar, nome a googlear, así de sea nome algo de más nenhuma específico, porque instituição. seguro Vocês pueden podem encontrar começar a que procurar algún no tipo Google, de maquinaria, por ejemplo, para cocina, mas sei lá, maquinaria, para pues para computadores, esas maquinaria cosas de común, cozinha, vehículos es de súper común, entonces computadores, de ya está ahí como la veículos. invitación a que Então, deixo o vean convite efectivamente, para pero que existen vocês ambas opciones y procurem, ambas tienen beneficios mas tem tributarios. ambas Ahí as importante no opções, sería ambas comparativa têm de cuánto me benefícios cuesta el leasing versus tributários, otro, tem no que sé si fazer uma usar como un comparativa entre crédito o y lo leasing compro y lo voy pagando, ¿no? e, Como sei cuál es lá, más um económico. crédito que eu compro hoje e vou pagando, né? Qual é Súper. mais econômico? André, nos preguntan también, André, ¿cuál es também. la diferencia Qual a sustancial entre una línea de diferença crédito y el substancial factoring? entre uma linha de crédito e o factoring? Considerando que ambos son como un Considerando crédito que o un ambos dinero in são um advance. crédito Sí, como una línea dinheiro de em crédito advance. Uma normalmente linha de crédito habilita un cierto cupo, ¿no? normalmente Entonces yo te digo, te habilita habilito um 100 certo pesos cupo, y 100 né? pesos Eu para habilito un 100 año. Entonces yo pesos e puede são que 100 use pesos para um mañana ano. 20 Então, y talvez luego amanhã eu uso X pesos 20 e 40 depois y eu luego preciso pago de 10 y así. 40, Pero depois eu ese pago año para 10. adquirirlo Então, eu es tenho 100 esse pesos. ano para usar Entonces es súper flexible. esses En pesos. cambio que un É muito factoring yo tengo flexível. que ir y E decirle, um factoring tengo eu esta tenho que factura, esta ir e factura falar, es eu como, tenho ¿cuál es tu essa factura, hermana? nota. Tengo esta factura de Essa nota em Grupo mão, Éxito, de é, Bavaria, do de grupo de la de la esquina, tengo êxito, esta da factura, loja daqui me ao la pagan lado. en Eu tenho 60 essa días, pero yo la nota. quiero ya. Vocês, Entonces eles vão necesito pagar em serte a decir, 60 dias, con mas eu esta preciso factura, agora. pues te doy Com essa tanto y te nota, descuento então, tanto. eu vou dar Entonces sí son tanto bien dinheiro e vou diferentes, pero descontar ambas tanto. pues son São de bem corto plazo diferentes, normalmente. mas ambas são de curto prazo normalmente. Perfecto. Y vamos con un caso Bem, específico e um caso de específico Jacqueline agora, de Gómez. Ella nos Jacqueline. dice, Ela ¿cómo puedo fala: buscar opciones de como blended posso finance? procurar opções de Tengo una Blender empresa Finance? dedicada a la Tenho uma crianza de empresa grillos y alimento a base de dedicada esta à proteína criança sustentable y de nos hacen grilos falta e muchos alimento à equipos base de industriales para proteína sustentável. eficientar nuestros E faz procesos falta que muitos implica una inversión equipamentos muy alta industriais que no nos permite para os avanzar nossos como empresa. processos e requer um Ya. investimento muito alto Ahí para más avançar allá como de Blended empresa. Finance, Então, creo que me iría além do primero Blended por programas Finance, de aceleración. além disso, eu ¿Y acho por que qué iria mais programas de pelo lado de aceleración? programas de Muchos programas de aceleração, aceleración al porque tem final muitos programas de están patrocinados aceleração por que no corporativos o final por estão algunas otras patrocinados empresas por que dan corporativos ou cierto outras capital empresas semilla y que capital dão semilla es casi que capital te lo dan a semente cambio de a e veces quase que incluso no te dão piden o nada capital y semente literalmente eso em lo que pasa troca es de que el programa de nada, não pedem aceleración, nada, entonces apenas o buscaría, no programa sé, de voy a buscar aceleração. si es de Então, grillos, eu probablemente tenga procuraria, que ver si sei con algo se de é impacto de para el medio grilos, ambiente. provavelmente poderia ser Entonces, algo pues yo relacionado com googlearía impacto, meio literalmente ambiente. eso, como para Eu ver si procuraria hay no programas de Google aceleración a los que especificamente puedas isso, acceder. se tem En programas New de Venture aceleração aos específicamente, quais você ahorita no possa tengo en acessar. mente ninguno tan específico, Em pero New pues Venture, especificamente, eu también não consigo empezaría a pensar buscar em um eventos específico en los que agora, pueda conectar con mas estas personas, ¿no? procurar Entonces, por eventos nos quais ejemplo, você en possa conectar com essas Latinoamérica, bueno, pessoas, né? no Por sé, exemplo, Marco, na América entonces Latina, te dijo en qué país estás, ¿no? não sei se En el fala o mensaje decía, país, entonces normalmente pues hay ciertos eventos a enfocados a mensagem, mas biodiversidad, geralmente entonces tem allí es eventos donde se relacionados à encuentran todas las biodiversidade, partes, e aí é tanto onde las as empresas diferentes como los partes se fundadores, encontram, como as las empresas, aceleradoras o os incluso financiadores, os instituciones que dan grants. aceleradores, Grants até os son grants. eh, Os grants eh, são donaciones, entonces os también si doadores. encuentras a alguien lo suficientemente interesado en la Então, compañía, se te pueden considerar una você donación. encontra uma Entonces, pessoa antes de ir a Blended suficientemente Finance, o interessada na varía por ahí companhia, lados. talvez dá uma Buscando Blended doação. Finance, Eu procuraria buscaría programas de então Blended aceleración,
campanhas, buscaria programas de aceleração e também grants. E se o investimento for muito alta para a estrutura,
E pode ser o Otro sector Blended es la forma Finance, en que, né? que hagamos Tem, el nós fazemos, finance e o el tem outros atores na créditos América son tickets Latina que bastante fazem más Blended grandes, Finance. pero Acho que tem empezaría a ir como a estos ticket eventos para mapear el ecosistema, muito maiores, mas ecosistema súper começaria por diferente. aí a Entonces, mapear esses en eventos Latinoamérica se organizan foros dentro do latinoamericanos de ecossistema. inversión de Por exemplo, na impacto, América allá Latina entonces van tem como o varios Foro CBRs, entonces Latino-Americano sí, da lo América ideal es Latina de Investimento nada de más Impacto. Aí tem estructurar vários como lo que financiadores, piensas buscar, si es blended mas finance o si es pensar programas na de aceleración, estrutura, né, para o ver que qué você vai posibilidades hay, procurar, pero se é que o Blended primero podemos Finance, se é o definir programa de un aceleração, roadmap, para ver as grants possibilidades, y né? programas de O Blended aceleración Finance tem um probablemente no. custo, Aceleración os solo tiene programas de que invertir su aceleração tiempo en aprender otras provavelmente cosas para que al não, final te den só un tem que capital investir o semilla. seu tempo para aprender em outras coisas Súper. Y ya e que eles estamos hablando de darem um aceleradoras, capital hay una semente. persona que nos dice, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una Então, qual a incubadora y una diferença aceleradora? entre uma incubadora e Digamos uma que ahí depende aceleradora? mucho, ¿no? La Aí incubadora también depende pues de las muito, né, da instituciones, ¿no? Una incubadora incubadora, das normalmente lo que hace es instituições. en Normalmente, o que a etapas muy incubadora tempranas faz tomar em etapas alguna idea iniciais, de em negocio, estágios iniciais, potenciarla. é tornar uma ideia de También pues negócio, de paso ya tienes una base de potencializá-la. inversionistas listos ahí como E para poner aí você já tem uma base de investidores dinero, mientras que un prontos programa e de colocar o aceleración es como un poco dinheiro, más enquanto o dinheiro de aceleração flexible é um pouco y mais también toma flexível, diferentes etapas, ¿no? No tem tiene que ser diferentes hasta ahorrar una idea o estágios, que sea não precisa pre-earning o que hasta ser, ahora ya talvez lleve até muy agora é poco. apenas uma Puede ser una empresa ideia, que lleva uma 3, 4 años, empresa pero igual que tem quiere apenas 3 anos, acelerarse. Eso quatro también anos, depende e ela mucho quer acelerar. del programa, ¿no? Porque, por Depende muito do ejemplo, hay programa, empresas né? que están muy enfocadas Porque en tem base empresas que tecnológica, estão pero hay programas de focadas aceleración numa base que están enfocados tecnológica, en impacto, o sea, mas tem enfocan outros su estrategia programas tecnológica, ¿no? focadas no Entonces buscaríamos impacto, más de eso, pero uma ambas base opciones en tecnológica, eu realidad son procuraria buenas, tudo solo que isso. Mas normalmente las ambas as incubadoras opções sí são boas, buscan só que normalmente significativamente as más temas incubadoras de procuram tecnología. significativamente mais temas de tecnologia. Súper. Aprovecho nuevamente para contestar acá una pregunta más yo sobre, nos Vou dicen, este aproveitar tema de para indicadores responder mais financieros uma está muy pergunta. interesante. ¿Pueden compartir Esse esta tema dos información indicadores aparte de la financeiros é sesión? muito interessante. Poderiam Claro que compartilhar essa sí. En la informação? sesión tú vas a ver no Sim, solamente el claro. video, que a Na veces puede sessão ser você complejo não vai identificar ver apenas o específicamente en qué momento, vídeo, en qué minuto cerró. e Vamos a aí compartir la presentación identificar de Andrea, entonces o ustedes pueden momento ir em que isso foi específicamente a las falado mismas e vocês diapositivas e podem ir para essas identificar mesmas diapositivas da Andrea e el concepto identificar que quieran o ustedes conceito buscar. que vocês queriam procurar. Creo que lo explicaste, pero aquí veo también una Acho que você já pregunta explicou, mas tem aqui uma sobre esta expresión de pergunta quemar sobre, caja y nos dicen, sobre a esto es cuando estoy expressão gastando mi de dinero queimar personal caixa. É quando para eu mi empresa. tenho meu dinheiro André, cuéntanos na minha nuevamente. empresa, Sí, quando eu pues gasto dinheiro na ahí minha primero empresa. lo ideal es Sim, que, o sea, o si se va a ideal, gastar primeiro dinero é se personal para o la dinheiro vai empresa, que ser igual todo esté gastar, se como vai gastar dinheiro condensado en un solo pessoal lugar, ¿no? para a Entonces, por empresa, ejemplo, é o melhor si é que esteja yo condensado voy a em gastar apenas um 20 lugar. pesos de mi dinero, que Se eu vou dentro de gastar mis 20 pesos do mediciones meu yo ponga dinheiro, que que hay dentro 20 das pesos minhas míos ahí medições eu y tenho que colocar que esto para foram empezar a 20 tener pesos claridad, pero no, la meus. quema de cajas en general, por ejemplo, É, então, queimar em, caixa no geral o sea, si en é, el por mes exemplo, uno se vendió no 100 pesos, primeiro pero mês gasté eu 200, vendi pues 100, quemé 100 100 pesos pesos, de caja, mas ¿no? Entonces es como gastei ver 20, efectivamente cuántos 200, meses então lleva queimei así y 100 ahí también el pesos. Ver inversionista o el quantos fundador meses normalmente eu va a levo empezar a fazendo ver isso, pues e de aí dónde também entonces o está saliendo la caja para investidor, o financiador soportar la também vai operación, ¿no? começar a ver Entonces ahí, de onde por está ejemplo, sería, no, es saindo que essa caixa para el suportar essa fundador operação, o né? Então aí o director está colocando financiador su ou o propio dinero diretor para cubrir esa está necesidad. colocando o seu Entonces próprio es más dinheiro para como cobrir essa un análisis de necessidade. la operación É del mais uma negocio, de si análise da está generando o operação no do caja mes a negócio, mes de se y pues cómo está se gerando está ou não cubriendo a caixa esa, todo mês esa, e como esa quema está de caja. sendo, como se cobre Súper, y ahora essa quedamos queima de con la caixa. última, André, E acho que essa é a de última, Osani de Malleros, Osani una persona que nos escribe desde Macheiros, Brasil uma diciéndonos pessoa cuáles son desde o las Brasil. expectativas Quais são as razonables de un retorno expectativas sobre la inversión razoáveis de para un inversionista retorno semilla, sobre o investimento teniendo en para um cuenta que es investidor un semente? emprendimiento que Levando em conta que apenas se um encuentra en etapa empreendimento de que validación apenas técnica y comercial de su se producto mínimo encontra viable. na validação técnica e Pues esta comercial do produto expectativa yo diría mínimo que sí viável. son, o sea, el Então, inversionista sabe que si eu todavía diria es que un o producto, o sea, investidor, si se o todavía está investidor pivotando sabe el que ainda é producto, um pues podría produto ser de años, ¿no? O sea, entonces si sendo el provado, inversionista poderiam te ser dice, no, yo lo anos. quiero a corto Se o plazo, no va a investidor funcionar, o fala sea, no va a funcionar, tem que ser em pero pouco es igual curto depende mucho prazo, del tipo de então producto, não ¿no? vai Entonces, si funcionar. tú Mas me depende dices muito do un produto. Se você producto del fala que é sector um de la salud produto do y setor de detectar el saúde, EPOC en que etapas vai tempranas y detectar o solo ya, EPOC o sea, como que
numa etapa temprana e eu já estou patentando, isso já tem uma saída ao mercado muito mais clara. Se você fala com corporativos, depende do contexto. Vai ser a expectativa do investidor. Se até agora você esteve mudando a ideia e a expectativa talvez é um pouco mais a longo prazo, mas a seguinte rodada já aparece nos planos, vai ser muito bom. Vai investir também uma rodada dependendo do tempo total. O investidor vai querer sair aí ou vai querer se manter mais rodadas, né? Temos que saber, né? Porque vai depender de todo esse plano de negócio, de tudo que você tenha que investir na companhia para terminar de gerar o produto e sair ao mercado. Então, é uma decisão interna, mas nessa ordem de ideias, normalmente numa rodada mais inicial, se é MVP, a expectativa não deveria ser em Perfecto, tão pues curto André, prazo. mil gracias Perfeito, por muito participar obrigada, acá en nombre de Andrea, Viguala. Fue por muy enriquecedora todo el participar em contenido que nome nos da pudiste Biguala, muito compartir. Y enriquecedor. ahora entonces voy a E volver a agora compartirles pantalla. vamos compartilhar novamente Creo a que tienes que darle tela. compartir tú, André, para Eu compartirles acho que você qué tem nos que viene. compartilhar Tranquila, ¿qué viene para el día de mañana? o Volver que a contarles vem de la no beca dia de de ProMujer amanhã. y Vou ponerles el QR voltar a code que conversar les sobre a permita también darnos bolsa. feedback sobre nuestras Aí também sesiones o QR del día de Code hoy. para receber o Entonces, feedback das aquí les estoy sessões do dia compartiendo de pantalla. hoje. Eu estou El día de mañana va a estar compartilhando a buenísimo. tela. Vamos a No dia de tener a amanhã, Global vamos ter 66, una fintech. uma Es un fintech banco que que é no trabaja de manera banco tradicional y por que eso não entonces nos trabalha de permite maneira tener tradicional, oportunidades de reducir a costos Global y de ganar 66, control de nuestros que recursos nos cuando hacemos permite ganhar operaciones controle do internacionales. nosso Ellos recurso nos van a estar para hablando también fazer de finanzas operações inteligentes y cómo organizarse internacionais. para Eles vão optimizar falar de su finanças capital. Entonces no se internacionais. pierdan la sesión de mañana. Não percam a También sessão sepa que de tenemos amanhã. un grupo de WhatsApp Também al que pueden temos grupo acceder de aquí. Es el WhatsApp grupo específico de que Mujeres podem Conecta Américas. Se los voy a acessar, é o dejar grupo acá unos específico da segundos Mulheres Conecta antes ya de Américas. Vou deixar pasar aqui por a uns nuestro segundos siguiente slide. antes de passar para o nosso Aprovechen que tienen seguinte este QR code slide. aquí. Lo vamos a estar Aproveitem mostrando o en QR cada una de Code. nuestras sesiones esta Vamos semana estar mostrando em hacia cada el uma das final. nossas sessões esta semana. Y ahora sí, nuevamente, su E opinión agora es súper sim, importante novamente, para a sua nosotros. opinião é Esta muito encuesta les importante toma solo para 5 nós. minutos de ser Essa contestada. Se las vamos a dejar allí mientras ya pesquisa nos despedimos. é muito importante. Aí deixamos También o QR quisiera volver a Code. compartir Eu nuevamente também la queria información de compartilhar la beca que nos novamente han a pedido informação da nuevamente bolsa, que nos pediram explicarlo. novamente ProMujer explicar. en el marco de esta alianza con ProMulher, Conecta no Américas, quadro dessa aliança nos dio com a Conecta 200 Américas, becas para nos mujeres empresarias deu que 200 podrán bolsas acceder para a su mulheres plataforma empresárias que por un podem año acessar a de sua manera plataforma por completamente um ano de gratuita. maneira Como son totalmente 200 becas, gratuita. esto va a tener Como que ser são participada y la forma en la que ustedes pueden 200 ganarse esas becas bolsas, es entrando a vocês Conecta vão Américas, participar, completando entrando a su Conecta perfil, Américas, no solo de preenchendo o persona, seu sino de perfil, não empresa, apenas de y pessoa, mas também de completarlo hasta que empresa, e tengan mínimo un completá-lo 70% de até su perfil completo. chegar ao Y una pelo vez lo menos tengan, 70% lo do pueden perfil mandar completo. a el mail E de assim que creciendojuntas tiverem, podem arroba encaminhar para o e-mail de conectamericas.com. Crescendo Esa Juntas, información se las vamos a mandar esta conectamericas.com. tarde Essa informação vai ser por mail enviada essa con la mesma recapitulación de tarde las por sesiones del día de e-mail, hoy. Por eso no com se las pongo tudo o aquí que para que también puedan aconteceu durante aprovechar el essas sessões do código dia de QR de hoje. la encuesta. Então, Y aí con eso não entonces vou nos compartilhar esse despedimos y slide, nos vemos assim mañana você a la podem misma hora. acessar esse QR Muchas gracias a Code todas da por su pesquisa. participación. Espero Esperamos todas que estén vocês aprendiendo amanhã na mesma muchísimo hora. y Muito seguimos obrigada. entonces Espero que con estejam nuestro siguiente día aprendendo de muito ciclos e de capital continuamos femenino el amanhã día de com o mañana. nosso ciclo de Muchas capital gracias. feminino no dia de amanhã. Obrigada.